Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Irene. Hoje nós vamos ver língua portuguesa e o nosso conteúdo será poema. Quem aí gosta de poema? Ai, poema é tão legal, ele acalma a gente, ele mexe com os nossos sentimentos, certo? Alegrias, tristezas. Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram um poema com bastante atenção? Então vocês já devem ter sentido essas emoções ao ouvir uma leitura de um poema. Então, vamos lá. Se você não conseguiu sentir ainda esses sentimentos, essas emoções, agora você vai se acalmar aí e vai prestar bastante atenção no poema que eu vou ler, certo? Depois que eu terminar de ler, você vai me dizer qual foi o sentimento, a emoção que você sentiu. Combinado? Vamos lá? O poema que eu vou ler para vocês é As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vamos lá? Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são tão alegres e francas. Borboletas azuis gostam de luz, muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Oh, que escuridão! Gostaram do poema, crianças? Ai, ele deixa a gente tão calma, certo? Fala das borboletas. Como são lindas borboletas! Elas gostam de brincar. Vocês já viram as borboletas brincando? Elas ficam voando numa calma, numa paz. Então, como eu falei para vocês, o poema ele mexe com os nossos sentimentos. Ele nos deixa calma, tranquila. Às vezes pode também estimular a raiva, né? Mas é muito importante a gente ler o poema e sempre tentar colocar os nossos sentimentos, certo? Então, essa foi a nossa primeira parte. Os poemas, crianças, eles têm uma estrutura, assim como nós já vimos outros textos. Vamos começar? Eu trouxe para vocês outro poema, que é esse daqui. O Macaco, de Ruth Rocha. Olha só esse nosso poema. Vamos fazer a leitura? Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Olha que legal! Vocês conseguiram ver uma diferença entre o poema As Borboletas e o poema O Macaco? Vocês prestaram atenção que no poema das borboletas a leitura foi feita com calma, certo? As borboletas brancas, azuis, amarelas. Então, o tom da nossa voz mudou para ler o poema do macaco. O poema do macaco é um poema mais rápido, certo? O macaco, ele é matreiro, mete medo no mineiro. Então, é um macaco agitado, certo? Então, vamos voltar agora ao nosso cartaz, porque eu vou marcar para vocês a estrutura do nosso poema, do nosso texto, certo? Vamos começar pelo título. Todo poema, né? Todo texto tem um título. É a nossa primeira parte. Ruth Rocha foi quem escreveu o nosso poema. Aí, vocês lembram que nós já vimos na nossa aula sobre versos e estrofes. Versos são
cada linha do nosso poema. E as estrofes são um conjunto desses versos. Então, olha só, um macaco. Um macaco é um verso, olha, a primeira linha do nosso poema. Então, o nosso poema ele é formado por versos, estrofes, que é um conjunto de versos, e também de rimas. Vocês lembram que são rimas? Rimas são palavras que são semelhantes, que combinam, que têm o seu final parecido. Lembra que nós vimos isso na aula passada? Então, vamos lá. Versos são cada linha do nosso poema. As estrofes são um conjunto desses versos. E as rimas são palavras que combinam, que têm final semelhante. Então, vamos voltar ao nosso texto para reconhecer esses versos, essas estrofes e as rimas que o nosso texto oferece. Vamos lá? Então, nós já vimos que um macaco é um verso. Tão maluco, outro verso. Mete medo, outro verso. No matuto, outro verso. Então, essa primeira parte do nosso texto tem 1, 2, 3, 4 versos. E esses 4 versos formam o quê? A nossa primeira estrofe. Entenderam? Versos são as linhas. Nós temos 4 versos nessa primeira parte do nosso texto. E nós formamos com esses primeiros versos a nossa primeira estrofe. Agora, vamos procurar aqui se tem alguma palavra que rima. Lembre-se que palavras que rimam são palavras que combinam. Vamos ler novamente? Um macaco tão maluco, mete medo no matuto. Quais são as palavrinhas que rimam aqui? Olha só, maluco e matuto. Veja só, maluco, matuto. Elas não combinam? E também elas têm o quê? A finalização, ó, igual, ó, uto, matuto, uco, uto. Vejam que são semelhantes. Vocês conseguem ver isso? Então, maluco e matuto são palavras que rimam. Vamos para a nossa segunda parte? Nós vimos que no primeiro tem 4 versos, uma estrofe e 2 palavras que rimam, maluco, matuto. Na segunda, um macaco tão matreiro, mete medo no mineiro. Então, nós temos aqui novamente 4 versos. 1, 2, 3, 4. 4 versos. E aqui nós formamos o quê? A nossa segunda estrofe. Nós vimos a primeira, agora a segunda. E aqui, tem palavra que rima? Será que tem palavras que rimam aqui? Eu consigo ver, ó, matreiro e mineiro. Olha aqui ainda é mais parecido, ó. E-I-R-O. A finalização dessas 2 palavras são iguais, são palavras que rimam. Então, muito bem. 4 versos, a segunda estrofe, 2 palavras que rimam, que são matreiro e mineiro, certo? Vamos para a nossa terceira parte. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Então, aqui nós também temos 4 versos. Olha só. 1 verso, 2, 3, 4. 4 versos. E aqui nós formamos a nossa terceira estrofe. Viram só? Será que nessa estrofe também tem palavras que rimam? Vamos ver se tem alguma palavrinha aí que combina com a outra. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Olha só, manhoso e medroso.
Veja bem que elas combinam uma com a outra. Manhoso, medroso. E tem a finalização, olha, igual. O, S, O. Viram só? Que legal! Então, nós vimos aqui que o nosso poema, a estrutura dele, né? O título, a autora, aí tem os versos que são cada linha, as estrofes, que são um conjunto de versos, e as palavras que rimam, que são aquelas que combinam uma com a outra. Gostaram, crianças? Conseguiram aprender? Muito bem, eu gostei muito. Não esqueça, toda vez que você for ler o texto, tem que começar pelo título, pelo nome do texto, certo? E perceber nesse texto se tem versos, rimas, estrofes, combinado. Gostaram da aula? Se vocês gostaram, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Lá você vai poder assistir essa aula e outras aulas. Combinado? Tchau, crianças! Até a próxima aula!